Olá, queridos irmãos. Vamos hoje terminar o capítulo 3 de Colossenses, assumindo a responsabilidade. É impressionante a grande responsabilidade do apóstolo Paulo ensinando a igreja como se portar como crente no Senhor Jesus. Isso é zelo, isso é cuidado. Vamos à nossa grande ideia. Não é somente falar, é também viver. Isso é importante. Às vezes se fala, mas o viver não aparece. Não é somente falar, é também viver. Ok, vamos começar aí a falar um pouquinho sobre a importância do domínio próprio. O texto que vocês estão visualizando aí diz: portanto, eliminai vossas inclinações carnais, prostituição, impureza, paixão, desejo mau e avareza, que é idolatria. É por causa dessas coisas que a ira de Deus sobrevém aos desobedientes. Nelas também andastes no passado, quando ainda vivíeis nessas coisas. Mas, agora mudou, né? Agora livrai-vos de tudo isto: raiva, ódio, maldade, difamação, palavras indecentes do falar. Então nós temos a importância do domínio próprio. Interessante que quando ele fala sobre eliminação, ele vai falar da questão das influências desta carne pecaminosa. A gente tem que eliminar. E existem várias formas de eliminar. Cuidado com aquilo que a gente vê, que ouve. Então tem que tomar muito cuidado, a gente tem que eliminar todas essas coisas. Nós temos ocorrências de líderes que ficaram viciados na pornografia pela internet e eles não conseguem eliminar, e alguém já disse que esse vício é pior que o vício das drogas. Temos que eliminar, que são as inclinações da carne, e elas são fortes: prostituição, impureza, paixão, desejo mau, avareza, que é idolatria. Então, nós temos que ter um esforço próprio de eliminar. Às vezes a nossa tendência é dizer: Senhor, me ajude. Ok, é uma oração válida, mas o que é que você está fazendo? Quais são as iniciativas que nós estamos tomando para eliminar essas inclinações? Elas existem, que essa nossa parte carnal tem essa inclinação. Então nós temos que eliminar, fazer o possível para que ela não tome lugar nas nossas vidas. E o texto diz: e se nós não eliminamos, sobrevém a ira de Deus sobre os desobedientes. É muito sério, é responsabilidade. O versículo 8 já fala: livrai-vos de tudo isso: raiva, ódio, maldade, difamação, palavras indecentes do falar. Se livre disso. Às vezes temos oportunidade de ficarmos raivosos, odiosos, maldosos, difamando com palavras no falar. Vamos tomar cuidado e nos livrar de tudo isso. Novamente, eu digo: Senhor, me ajude, mas não se esqueça que você tem a sua parte. Vamos agora mais um ponto, versículos 9 e 10. Sua roupa é outra. Não mintais aos outros, pois já vos despistes do velho homem com as suas ações, e vos revestistes do novo homem, que se renova pelo pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Meus queridos irmãos, a nossa roupa é outra. Você já viu quando alguém é exortado e diz assim: eu sou assim mesmo? Não é assim mesmo, não. Você agora é outra pessoa. A sua roupagem é outra. Você se revestiu de um novo homem, de uma nova mulher, de um novo jovem. Então, você tem que se livrar de tudo isso. Aquela vida que tínhamos antes, ela não existe mais. Agora é uma nova vida. Ok, vamos avançar um pouquinho mais no texto. O versículo 12 também, do 12 a 14, também vai nessa linha. Então, como santos e amados eleitos de Deus, olha, como santos, como agora nós somos diferentes, somos santificados,
Agora, revesti-vos de um coração cheio de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Vamos revestir esse nosso coração de coisas boas. E aí no versículo 13 ele vai dizer, suportando e perdoando uns aos outros. Essa ideia de suportar é muito interessante. A palavra no grego é suporte, é escora, é você escorando aqueles mais fracos, né? Você já viu aí numa construção de uma cerca de arame, nós temos ali os postes e tem sempre um suporte ali para que o poste não fique inclinado para um lado para o outro. Isso é suportar uns aos outros. Se alguém tiver alguma queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, também perdoai. Essa questão do perdão, às vezes, essa carne pecaminosa luta com isso, mas olha a observação do texto. Se o Senhor perdoou você, quem é você para não perdoar? Quem é você? Quando nós não perdoamos, talvez seja um indício de que não fomos perdoados por Deus, que nem salvação temos. É palavra dura essa, né? Mas é real, é muito real. O versículo 14, acima de tudo, agora colocando lá em cima, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. É interessante essa palavra vínculo. A melhor ilustração que eu achei para vínculo, vínculo é algo que ata você a outra coisa. Então, por exemplo, nós temos uma porta e o batente. Quem é que segura a porta e o batente, os dois agindo juntos? É a dobradiça. Esse vínculo chamado amor é a dobradiça. Então vamos imaginar, eu e o meu irmão. Então, o que é que faz com que nós sejamos sustentados um com o outro? É esse vínculo, que é a dobradiça, é o amor. Por isso que nós somos agora pessoas vivas em Cristo com um novo relacionamento. Esse é o vínculo. Agora, o que é amor, hein? Eu estava dando uma olhada. Amor e sentimento? Não gosto dessa ideia. Sentimento é uma manifestação da emoção, né? E emoção e sentimento, essas coisas são muito complicadas, porque sabe o que acontece? O sentimento está lá em cima, está lá embaixo, a emoção está de cima, lá embaixo, e o amor não pode estar preso a essa variação. Amor é obrigação? Obrigação parece que é algo imposto. E eu acho que a melhor definição, amor é dever do crente. Eu tenho que amar e acabou. Mas pastor, aquela pessoa é insuportável. Insuportável era você e Deus o amou. Você não tinha nada de bom e ele te amou. Então, amor é um dever. Devemos amar e acabou. Não pode ser um sentimento. Aquele irmão me fez uma coisa muito má e eu não consigo perdoar. O meu amor esfriou. Não, peraí. Bota amor nisso. Amor é dever. Muito cuidado. E vamos agora para os versículos 15 a 16. Agora é o desejo de Paulo para com os irmãos em Cristo. O desejo de Paulo aos irmãos em Cristo. Agora somos todos um em Cristo Jesus. Então deixa eu pegar aqui o versículo 11, onde ele está aqui. Está aqui. Agora somos todos um em Cristo. Nesse caso não há mais grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo ou homem livre, mas sim Cristo que é tudo em todos. Essa aqui é interessante, né? Agora somos todos um em Cristo Jesus. Se somos todos um em Cristo Jesus, essas diferenças nós temos que eliminar, nos revestindo do novo homem, livrando das paixões da carne e limpando constantemente as nossas vidas. Essa ideia de que somos um em Cristo Jesus me traz a ideia, por exemplo, de algo que recentemente eu comentei.
Vocês já viram falar no politicamente correto? Você não pode falar que a pessoa é negra, você não pode falar que a pessoa é gorda, você não pode chamar a pessoa de alemão ou de negão. Você é tolhido de tanta liberdade que você tem com o seu irmão, que agora tudo é melindre. Meus irmãos, eu não tenho dúvida que foi o diabo que inventou esse politicamente correto. Nós somos um em Cristo. Não existe mais essas diferenças, esses milindres. Então, esse milindre de tratamento. Agora, por exemplo, você não pode, se uma pessoa é homossexual, se você dizer que ele é um pecador, pronto, você não está agindo politicamente correto e você pode até sofrer um processo. É pecador, sim. E se não se arrepender, é condenação eterna. Mas o politicamente correto faz com que a gente elimine essas palavras severas que o próprio Senhor Jesus Cristo proferiu. Agora somos um em Cristo Jesus. Eu fico muito triste quando pessoas misturam as bolas, né? E começam a dizer que agora a nossa liderança não tinha nenhum negro, agora precisamos ter um negro. A nossa liderança não tinha nenhum gordo, agora precisamos ter um gordo. A liderança não tinha nenhum careca, agora precisamos ter um careca. Parem com isso, meus irmãos. A liderança, ela não olha a cor, não olha a complexão física, a liderança olha o caráter expresso na palavra de Deus, que são as qualificações para a liderança. Então isso aqui é muito, muito sério. Agora somos um em Cristo Jesus. Vamos em frente para o término do o desejo de Paulo aos irmãos de Colossos. Versículo 15, ele começa: a paz de Cristo, para o qual também fostes chamados em um só corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Eu quero frisar algumas coisas importantes. Primeiro, a paz de Cristo. Olhando para Mateus capítulo 5, versículo 9, o texto diz: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. E quando ele fala a paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em um só corpo, domine vossos corações. A paz de Cristo. Acho que vocês já viveram tantos momentos difíceis em igrejas em que há brigas, confusões e até divisões. Uma igreja que se divide é um excelente testemunho para os incrédulos, né? Falava, nem vocês se entendem, vocês estão me chamando para me unir a vocês. É muito triste. A paz de Cristo é muito interessante. Todos nós devemos ser pacificadores. E eu sempre gosto de explicar essa palavra paz ou pacificador com a palavra em inglês. Em inglês, pacificador é uma palavra composta de duas. É peacemaker. Peace é paz, maker é fazer. Então é interessante, às vezes pessoas dizem, eu amo a paz. Espera aí, você ama ou faz a paz? Às vezes fala que ama, então é aquela palavra joga para fora, mas no dia a dia não promove a paz. Por exemplo, chega um irmão para você e começa a falar mal de outro, procurando aumentar a intriga que ele tem para com essa pessoa. Agora, qual é a sua função? Opa, peraí, eu sou um pacificador, agora eu quero fazer paz. Então eu vou ensinar você, faça a paz, pare de criticar esse irmão. Não fique dizendo, eu amo a paz, mas odeio seu irmão. O que é isso? Então, pacificador é aquele que faz a paz. E ele diz, e sede agradecidos. Ontem eu recebi a ligação de um irmão muito querido, da Piba. Os irmãos sabem que eu deixei o pastorado da Piba e sou agora só o pastor avô. Só dou carinho e levo as ovelhas para tomar sorvete só. E ele ligou para mim. Esse irmão é muito querido, chama-se Celso, é um amor de irmão. E ele ficou mais ou menos uns 5, 10 minutos no telefone. Pastor, eu quero agradecer pela sua vida, eu quero louvar pela sua vida. Meus irmãos, eu fiquei muito feliz. Não é que eu fiquei orgulhoso, mas agradecido por ter uma ovelha sensível. Gratidão é a maior marca do cristão. Eu não tenho dúvida nenhuma. Sede agradecidos. Agradeça por tudo.
Versículo 16: e a palavra de Cristo habite ricamente em vós, em toda sabedoria. Ensinai e aconselhai uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, louvando a Deus, novamente, com gratidão no coração. E gratidão, e agradecidos, como precisamos ser agradecidos. Aqui a ideia de que a palavra de Cristo habita ricamente em vós, esse ricamente diz riqueza. Então é uma riqueza que vai habitar em nós e nós seremos ricos em sabedoria, ricos no ensino, ricos no aconselhamento e com salmos, hinos e cânticos espirituais e louvando a Deus, e seremos ricos em gratidão no coração. Que coisa maravilhosa! Aí o apóstolo Paulo vai terminar com o versículo 17. É um versículo que praticamente todos nós conhecemos. E tudo quanto fizerdes, quer por palavras, quer por ações, fazei em nome do Senhor Jesus, dando graças a Ele, a Deus, o Pai. Olha novamente, graças, gratidão. Eu quero destacar aqui 3 palavras que está aí. Primeiro, tudo. Veja bem, é tudo o que fizerdes. Então, a nossa vida resume em tudo aquilo que fazemos deve ser em nome do Senhor Jesus. Eu dirijo meu carro em nome do Senhor Jesus. Eu trato minha sogra em nome do Senhor Jesus. Eu trato meu vizinho em nome do Senhor Jesus. Eu trato aquele diácono que muitos julgam ele chato em nome do Senhor Jesus. Perceberam? É tudo. Não sobra nada para desculpa de nós pecadores. É tudo. Tudo aquilo que a gente fizer. Agora é interessante que ele vai dizer, tudo que você fizer, em palavras e em ações. Então, não é só blá blá blá, não. É ações. Fazei em nome do Senhor Jesus. Quando se dirige uma palavra a um irmão, é em nome do Senhor Jesus. Se você trata um irmão, o ofende com palavras, é em nome do Senhor Jesus. Não tem como ser diferente. Então, quer por palavras, deixa eu mudar aqui ou por ações, fazer isso em nome do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, você é sempre alguém que representa a pessoa de Jesus Cristo. Palavras e ações. Eu tenho a ilustração para terminar, que eu já contei, talvez você já até ouviu. Quando adolescente, nós tínhamos um papagaio lá no Paraná. E esse papagaio, ele tinha um nome sui generis, que talvez você nunca soube, Louro. Esse papagaio, ele era muito crente, muito fiel. Principalmente quando ameaçava a chuva, ele subia lá no pico do telhado da nossa casa e, meus irmãos, ele ficava tão feliz e cantava. E o hino predileto dele era glória, glória, aleluia, vencendo vem Jesus. E era muito claro. E ele evangelizava os vizinhos com esse hino. Então, suas palavras eram fantásticas, edificantes. E a ação? Meus irmãos, quando ele descia lá do telhado e ficava no puleiro dele, próximo à porta, ai da minha irmã se ela passasse perto. Ele simplesmente voava na cabeça dela e bicava e ficava revoltado. Ele odiava a minha irmã. Até hoje nós não descobrimos o porquê. Mas vocês perceberam? Lá em cima, crente fiel. Aqui embaixo, nas ações, era totalmente diferente. Nós tivemos uma vez um pregador que veio por acidente pregar na Piba logo no início. Os jovens convidaram e quando eu vi que era ele, não deu mais tempo. E aquele irmão pregou lá e falou tanta coisa. E quando terminou a mensagem, uma irmã na porta da igreja falou, pastor, não é nada disso que esse homem falou não, hein? Esse é meu vizinho, eu conheço, não é de hoje, foi meu vizinho. É um péssimo testemunho. Perceberam? Boas palavras. Ações, zero. E fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando graças a Ele, a Deus por tudo. Perceberam que gratidão aparece 3 ou 4 vezes aqui no texto? É fantástico. Vamos lá então de novo, a grande ideia não é somente falar, é também viver. Que Deus nos abençoe e que sejamos crentes, que tudo aquilo que fizermos
seja em nome do Senhor Jesus Cristo. E que Ele nos abençoe. Amém? Um grande abraço. Divulgue aí o nosso canal, se você assim desejar, e continuaremos a pregar a palavra e trazer outros assuntos que talvez seja do seu interesse. Que Deus nos abençoe. Amém.